Olá, seja muito bem-vindo a mais esse evento em comemoração dos 25 anos do PPGIA. Evento esse também está sendo realizado no âmbito da PoliWeek, a semana acadêmica da Escola Politécnica. Eu sou o Emerson Paraíso, sou coordenador do programa de pós-graduação em informática e vou participar com vocês, né, da palestra do Paulo Cavalim, um egresso da PUC, que vai apresentar a sua experiência enquanto pesquisador dentro da IBM. Gostaria de desejar as boas-vindas para todos. Eu sei que, neste momento, a gente tem estudantes de graduação da universidade, tem estudantes de mestrado, doutorado, tem professores, tem até pessoas de fora da PUC, não é? Então, rapidamente, antes da gente começar a nossa palestra, eu gostaria de apresentar para vocês o programa de pós-graduação em informática. É um dos 16 programas de pós-graduação que a universidade tem. Nós iniciamos as nossas atividades em agosto de 1996, então a gente completa 25 anos, né? Agora, em 2021. Ao longo desse período, nós já formamos mais de 350 mestres e 80 doutores. Atualmente, o PPGIA ele é avaliado pela CAPES com a nota 5, o que lhe confere, né, o que a gente chama de um programa de excelência em nível nacional. É um programa que está entre os 17 melhores programas da nossa área, que conta com aproximadamente 90 programas de pós-graduação em informática. O PPGIA, né, como qualquer programa de pós-graduação, ele é dividido em linhas de pesquisa. Então, a gente tem 3 linhas de pesquisa no PPGIA: a ciência de dados, a engenharia de sistemas e inteligência artificial. Nessas linhas de pesquisa, nós temos 14 professores atuando em diferentes grupos de pesquisa, tocando diferentes projetos, né? Estão todos convidados a conhecer em mais detalhes as pesquisas que são realizadas no programa. Daqui a pouco eu vou deixar um link para vocês visitarem a página do PPGIA e ali, quem sabe, né, entrar em contato com um professor e se desejar, iniciar uma pesquisa conosco. A gente, dentro da universidade, tem uma infraestrutura muito boa para desenvolver pesquisa. Ao longo desses 25 anos, nós estabelecemos uma grande rede, né, de colaboração com outras instituições de pesquisa e universidades, tanto nacionais quanto internacionais. Então, os alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica ou mesmo de pós-doutorado, que fazem, né, suas pesquisas conosco, eles se integram nessa rede, então participam de projetos com outros professores de outras instituições, eventualmente têm até a oportunidade de desenvolver parte da sua pesquisa nessas instituições parceiras no Brasil ou fora do Brasil. E temos também, né, projetos com parceiros industriais. Temos vários projetos em desenvolvimento com muitas empresas de diferentes áreas de atuação, não é? Eu deixo aqui para vocês o link do PPGIA, do site do PPGIA, o ppgia.pucpr.br. Sinta-se à vontade, para você que não conhece o programa e gostaria de obter mais informações, a entrar em contato comigo. Neste momento, a gente tem um edital de seleção para alunos de mestrado, para começarem o mestrado em março de 2022. Eu vou deixar aqui o QR Code para você, se você quiser ter acesso direto à descrição, né, desse edital. Mas, de qualquer maneira, deixo também meu e-mail, se você quiser tirar alguma dúvida, por favor, fique à vontade, ok? Bom, antes de começarmos, eu gostaria também de fazer um lembrete rápido para os nossos estudantes que estão participando da PoliWeek. Então, essa é uma atividade prevista, né, na programação da PoliWeek. Então, para que você tenha essa atividade validada ali no seu grupo de atividades que você frequentou na semana, você precisa fazer o check-in. Então, esse slide aqui mostra rapidamente. Você deve entrar no site e procurar o cardzinho, né? Já deve ter um cardzinho lá
sobre a nossa apresentação agora do Paulo. Já deve estar habilitado ali o botãozinho de check-in. Ao clicar no botão de check-in, você vai se logar no Simpla, e aí vai receber um código. Com esse código, você preenche ali o campo aberto, que pede o número de ingresso, e depois você faz o seu check-in. Ali no site é bem explicativo, acho que você vai conseguir, com certeza. Então, agradeço novamente todos os estudantes da nossa graduação, né, da Escola Politécnica, eventualmente de outras escolas que estão conosco. Então, antes de apresentar o Paulo Cavalinho, eu gostaria também de chamar o professor André Rochuli. O André assim como eu sou um dos professores do grupo de pesquisa, descoberta de conhecimento e aprendizagem de máquina. Então, André, seja bem-vindo para essa apresentação. O André ele vai participar conosco, vai acompanhar a apresentação do Paulo e, ao final, vai poder debater um pouquinho aquilo que o Paulo vai apresentar para a gente, né? Então, eu, com enorme prazer, gostaria de apresentar o Paulo. O Paulo ele é um Research Scientist no Conversational Intelligence Group na IBM. Ele tem doutorado em Engenharia de Produção Automatizada pela École de Technologie Supérieure no Canadá. Ele é mestre em informática aqui pelo PPGIA, então ele é um egresso do PPGIA, e tem graduação em informática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite de apresentar sua experiência, né, enquanto pesquisador, trabalhando numa empresa de tecnologia. Então, tenho certeza que você vai poder apresentar a sua experiência e motivar muitos dos colegas que, quem sabe, tenham interesse, estejam pensando em seguir a carreira de pesquisador. Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, a palavra é sua. Obrigado, Emerson. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, depois de ter feito mestrado. Acho que é onde, assim, eu vejo mestrado na PUC foi onde essa minha carreira de pesquisa começou, realmente. Assim, até terminar a graduação, não fazia muita ideia de onde eu seguiria e acabei, acho, com a PUC foi onde eu decidi e aprendi que acho que pesquisa era algo que eu realmente queria investir e seguir para essa carreira. E é muito bom. Quero agradecer ao Alceu também, que eu sei que ele não pôde participar, que foi meu orientador, amigo hoje em dia. É muito bom revê-los. Vou começar, então. Já estou compartilhando a tela, né? Tá bom. Então, eu preparei essa apresentação para mostrar, assim, eu sou pesquisador da IBM desde final de 2012, 2013, então vai fazer 9 anos. E eu acho que ao longo do tempo já assim, deu para perceber, assim, a IBM é uma empresa imensa, e até para você aprender como funcionam as coisas é algo assim, que leva tempo. Eu acho que hoje eu já tenho uma visão melhor assim de como as coisas funcionam. E eu quero apresentar assim para vocês o que é uma carreira de pesquisador numa empresa, que eu acho que mostra uma visão um pouco diferente do que se espera realmente geralmente de quem faz um doutorado no Brasil, pelo menos eu vejo, que é essa, seguir um pouco mais para a área acadêmica. E assim, tem tido nos últimos anos, principalmente com a inteligência artificial, com esse boom, tenho visto que tem aumentado o número de empresas que estão criando centros de pesquisa, ou mesmo empresas expandindo centros de pesquisa. Então, eu acho que essa apresentação pode dar uma visão, pelo menos assim, eu não sei o quanto se aplica para outras empresas, mas pelo menos para entender, dentro de uma empresa da IBM, das tecnologias que ela trabalha, como que se encaixa um pesquisador lá dentro, que era uma dúvida que eu tinha antes de entrar, pelo menos, e seria interessante se eu tivesse tido esse tipo de apresentação na época. Então, voltando, então é um imenso prazer estar de volta aqui. Eu sou egresso do PPGIA, e foi no mestrado que eu fiz no PPGIA que eu comecei a ter mais contato com pesquisa, eu diria. Eu já tinha feito iniciação científica na graduação, mas acho que quando eu engajei mesmo em uma área que eu gostava, que foi mexer mais com aprendizagem de máquina, com reconhecimento de padrões,
foi quando eu comecei a ganhar gosto realmente pela coisa. E assim, aí eu parti para seguir os caminhos normais de quem quer seguir uma carreira de pesquisa, que eu vejo no Brasil, que é normalmente o caminho mais natural, até por uma questão de oportunidades. Eu acho que grande parte das oportunidades de emprego hoje são dentro de universidades, então virar professor era o que eu tinha de perspectiva. E eu segui toda a minha carreira, fiz doutorado e até eu comecei a trabalhar como professor na Universidade Federal de Tocantins em busca dessa carreira, mas assim, por algum acaso da vida apareceu a IBM em 2012, eu soube que tinha um centro de pesquisa, não fazia muita ideia do que se fazia nele, mas fui atrás e acabou dando certo e desde então eu tenho feito pesquisa assim, dentro da minha área de aplicação, que é aprendizagem de máquina, mas eu acabei tendo que mudar um pouco por questão de oportunidade interna para processamento de linguagem natural, que é o que eu tenho trabalhado mais hoje em dia. Mas eu não vou falar muito agora do meu grupo, eu vou deixar isso mais para o final. Eu vou falar um pouco mais do que eu acho, assim, tem uma das comparações que eu vou tentar mostrar é com relação a esse caminho natural de pesquisador no Brasil, que é a academia. Então, eu coloquei um PhD Comic aqui, só para ilustrar assim, o que a gente vê tradicionalmente a carreira, que é virar professor, ter alunos, escrever artigos, ter projetos, etc. É natural. Mas o que eu quero elucidar aqui é mostrar realmente, assim, considerando que tem tido um aumento de oferta de pesquisa em empresa, então tem a IBM no Brasil. Hoje em dia o cenário é um pouco diferente de quando eu entrei, onde tinha mais empresas fazendo pesquisas que fecharam, como tinha a GE no Rio e tal. Mas eu estou vendo que tem uma volta, assim, a Microsoft está investindo muito forte em pesquisa, tem contratando bastante gente nos últimos meses, assim, eu tenho visto. Então, o que eu quero aqui é responder essas duas perguntas, eu espero que eu Oi. Bom, voltando então de tinha parado, como eu disse, sim, estava dizendo, o caminho natural de um pesquisador no Brasil, eu vejo, pelo menos eu via quando eu estava entrando no IBM, como ir para a academia, ser um professor, ter alunos, publicar artigos, etc. E eu não via, assim, não via e também não conhecia muita oportunidade de, assim, empresa privada que eu pudesse ter uma carreira similar no sentido de publicar artigo, de desenvolver pesquisa de ponta. Eu não conhecia direito, mas enfim, eu acabei apareceu essa oportunidade na IBM e assim depois desses quase 9 anos que eu estou lá, eu acho que eu espero responder essas duas perguntas nessa apresentação, que é primeiro eu quero passar o entendimento do que um pesquisador faz na IBM, assim, qual a importância da pesquisa dentro da empresa e como isso ajuda nos negócios dela. E segundo é demonstrar assim qual é a diferença entre ser um pesquisador da IBM e da academia, que assim, eu não vejo
tantas diferenças, mas tem algumas particularidades. Então, começando, assim, acho que é importante para entender esse contexto da pesquisa, entender a IBM como empresa, como que ela está contextualizada. Assim, a IBM é uma empresa centenária, já trabalhou em vários ramos, e ela passa por várias transformações. Acho que eu vou tentar demonstrar quais são os principais negócios hoje em dia, mas, assim, acho que todo mundo conhece assim, a IBM como ela é uma empresa antiga, ela vem de um... Assim, é uma empresa totalmente diferente do que se a gente pegasse lá nos anos 60, por exemplo. Tem eu não consegui achar, infelizmente, mas tem um gráfico da Gartner, onde tem a faixa de mercado das empresas. A IBM nos anos 60 detinha mais de 90%, 60 ou 70%, mais de 90% do mercado de tecnologia. E hoje em dia, assim, você pega esse gráfico, ele decai totalmente compartilhado entre essas empresas que a gente chama de Big Tech, que entra Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, cada uma geralmente com seu nicho de mercado, mas com certa competitividade em alguns ramos. Por exemplo, Amazon, Microsoft e IBM hoje estão, e até a Google, estão competindo muito nessa ideia de serviços de inteligência artificial, em cloud, esse tipo de coisa. Então, é um mercado onde, assim, dada essa competitividade, e como a gente está num mercado que é bem volátil no sentido de se transformar muito rapidamente, a IBM é uma empresa que vem sempre em constantes transformações, muda a unidade de negócio, investe numa área que está nova. Isso faz parte do processo geral da empresa. E assim, isso, vamos ver mais para frente, assim, a parte de pesquisa está diretamente ligado a como são feitas essas inovações. Sendo um pouquinho mais detalhista aqui, assim, como que a IBM faz dinheiro hoje em dia? Eu até coloquei essas duas imagens aqui do que acho que é um pouco caricato do IBM PC, ou da IBM na NASA, quando o homem foi para a Lua, assim, são ramos de negócio, talvez até ajudar na NASA, até ajude um pouco, mas assim, que nem PC é uma unidade de negócio que a IBM já não vende há muito tempo, porque assim, ela começou quando a PC era extremamente lucrativo, começou a entrar um monte de competidor e aquilo virou o que é chamado de commodity, que é um negócio de muita demanda, de muito risco e pouco lucro. Então, a IBM hoje em dia ela foca, depois assim, hoje em dia não, desde os anos 90 que teve uma crise grave por causa dessa crise do PC, ela passou a se focar mais em ramos onde consegue obter mais lucro. Então, assim, acho que desde daquela época apareceu a parte de consultoria, que era a GBS, até eu vou mostrar que mudou de nome, que é Global Business Service, que é essa parte de prestar consultoria em TI, de prestar projetos para empresas. Então, o foco, hoje, basicamente, a IBM foca mais no mercado corporativo, eu vejo assim. A ideia da IBM assim, é ter parceiros de negócios, normalmente empresas grandes, assim, citaria grandes clientes hoje em dia da IBM, bancos como Bradesco, Itaú, tem trabalhos com a Globo, no Paraná acho que faz Boticário, é cliente, ou era pelo menos, tem esses tipos de clientes, onde a ideia da IBM é trazer o que tem assim, o que ela tem de portfólio de tecnologia dela para resolver um certo problema, e muito desse portfólio dela vem de research. Assim, esse portfólio dela, eu digo, a gente tem, assim, a gente IBM, tem alguns ramos de foco maior, assim, tem essa parte de consultoria, tem a parte hoje em dia que é o maior foco, que é a parte de nuvem, de cloud, mas sim, considerando toda essa competitividade que tem assim, com outras empresas, a IBM tentou focar num ramo específico de cloud, que é a cloud híbrida, onde, por exemplo, o banco mistura os servidores dela com uma cloud fora,
para a questão de segurança, e isso envolveu a compra da Red Hat e tudo mais. E assim, é um processo também assim que faz parte, como tem essas transformações, é investir mais em áreas de foco e assim, continuar com as áreas que estão dando lucro, mas com o tempo como eu diria, se retirando daquele mercado, que é o caso dessa unidade de Systems. Systems é a parte de hardware ali, que vende mainframe, vende alguns servidores, a IBM vende, principalmente quando é o processador dela, eu esqueci o nome. Que tem esse foco mais de hardware, assim, dado esse foco, que hoje em dia a IBM, inclusive, é mais focado em cloud, em serviços de AI, está à frente desse mercado de inteligência artificial. Inclusive, essa parte de hardware até é algo recente, foi, inclusive, a IBM se separou em 2 empresas. Então, esse gráfico aqui é da semana passada, na verdade. Então, vocês terem uma ideia de transformação, então, o slide anterior tinha alguns nomes que já mudaram, então sobraram algumas coisas, que tem consultoria, a parte de software, que é a parte que vende soluções mais empacotadas, tem essa grande parceria com a Red Hat hoje em dia, que não é bem a parceria, a IBM comprou a Red Hat faz parte da IBM hoje em dia, para focar nesse ramo de cloud híbrida, e tudo que era ali de negócios considerados legados, essa parte de mainframe, foi para uma empresa nova chamada Kyndryl, que aí vai continuar cuidando desse mercado, mas a ideia da IBM é fazer essa mudança para continuar apenas nesses mercados mais foco. Bom, estou falando tudo isso porque vocês vão entender um pouco melhor sobre o que research tem a ver, o que área foco tem a ver. Mas, enfim, a IBM Research, então, que é a unidade de pesquisa da IBM, ela entra como um alimentador de todas essas unidades de negócio da IBM. Então, a gente pode enxergar as unidades de negócio como as áreas onde se tem as soluções mais já prontas, fechadas, e tem os vendedores que vão se aproximar de clientes e vão oferecer aqueles produtos para implantar na empresa. E a IBM Research seria um dos alimentadores para esses produtos ou serviços, né? Então, a IBM desenvolve um novo produto assim, por exemplo, cloud, tem muita hoje, como que o problema é você ter um sistema rodando hoje, como é que eu movo aquilo para a cloud no sentido de ter que quebrar essa aplicação em microserviços. Então, tem toda uma pesquisa de IBM para como que eu faço como que eu quebro essa aplicação de maneira que fique otimizada, etc. Tem a parte de como é que eu gerencio os recursos, tem uma série de pesquisas nessa área que a IBM traz, mas assim, é um dos catalisadores, como eu disse, a IBM não fica normalmente só em research, às vezes entra essas aquisições, como da Red Hat, então é todo um ecossistema complexo. Mas enfim, então, IBM Research entra ali como esse alimentador, e até eu trouxe esses gráficos aqui para mostrar assim, a realidade de como eu entrei e como que assim, atualmente a gente tem feito. Assim, isso teve uma mudada nos últimos 2 ou 3 anos, que eu acho que ficou muito mais interessante, não só para a empresa, mas como também para os pesquisadores. Assim, quando eu entrei na IBM, a gente tinha, assim, o Laboratório de Pesquisa do Brasil estava recém-aberto, e a IBM Research tinha muito essa ideia de laboratórios localizados, assim. Então, normalmente tinha, assim, com exceção do Watson, que é o principal, que fica em Yorktown, perto de Nova York, que é mais geral, todos os laboratórios menores tinham um certo foco em alguma área. Como, por exemplo, o Brasil era focado muito em recursos naturais, a gente fazia muita coisa de análise de mídias sociais. Então, cada um normalmente tinha a sua especialidade, e isso era muito relacionado com a área dos pesquisadores, com oportunidades locais, uma série de coisas.
Isso começou a mudar nos últimos tempos, né? Até aqui, até tinha esquecido desse slide. Então, assim, então quando eu entrei, eu cheguei, então tinha o laboratório do IBM Research Brasil, que ele é dividido em dois prédios. Então, tem um prédio em São Paulo, na verdade não é um prédio, tem um espaço no prédio da IBM. Então, tem um laboratório, um pouco de gente do laboratório fica em São Paulo, um pouco no Rio. Era na Pastera, a gente inclusive vai mudar de prédio. E a gente tinha essas 4 áreas de pesquisa, onde normalmente a gente fazia trabalhos mais focados, mais locais, assim. Até eu coloquei aqui alguns dos projetos que eu me envolvi. Então, a maneira que a IBM funcionava de research era a gente desenvolvia um projeto, né, aqui um exemplo, a gente na Copa das Confederações de 2013 fez um analisador de mídias sociais, de Twitter, para analisar o que as pessoas estavam comentando no Twitter sobre a Copa das Confederações. Então, isso aí a gente desenvolvia um primeiro protótipo, aí ia atrás de um parceiro, a gente conseguia basicamente um parceiro, por exemplo, a gente conseguiu com o marketing da IBM uma parceria com a Bandeirantes para mostrar os resultados. Esse projeto evoluiu para o ano seguinte para um projeto com a Globo. Mas assim, o impacto normalmente que a gente se vira costumava ser mais local e não tanto tão centralizado, como eu vou mostrar como está agora. E a gente buscava, assim, para esses projetos, basicamente o que a gente fazia, desenvolvia um protótipo, tentava achar algum parceiro, cliente, que pudesse financiar a nossa alocação por algum tempo ali, por alguns anos. Tinha um certo foco, assim, de repente esse projeto pode ser interessante virar um produto, e foi o que aconteceu com essa análise de sentimentos de mídia social. A IBM Brasil entrou como parceiro e financiou o desenvolvimento de um produto, de uma solução, mas acabou que, assim, na época, início de cloud e tal, teve uma série de questões que o projeto acabou não indo para frente. E até eu coloquei que nem essas empresas de óleo e gás, Repsol, Galp, que era também uma outra maneira que a IBM assim, trabalhava, IBM Research, que existia essa área de explorar mais a área de petróleo, pensando em construir uma unidade de negócio. Então, a ideia aqui era investir assim, em research durante alguns anos, e aí esperando com que aquela IBM conseguisse o know-how suficiente para ter uma unidade de negócio com soluções fechadas e vender aquilo. Mas acabou que, assim, a gente vê hoje em dia por energias renováveis e tal, não foi para frente, mas a ideia era essa, assim, tentar que isso aqui, a IBM investisse alguns anos em research, em termos de pagar pesquisador, mas que aquilo se transformasse numa unidade de negócio que fosse, então, girar algo na ordem de bilhões de dólares, algo assim. Essa é a expectativa, o nível de grandeza. Mas, como eu disse, a gente teve até... Só que aí a gente teve uma mudança nos últimos anos, e até eu coloquei assim, um dos símbolos da nossa mudança, é o Challenges Portal, que você tem esse link aqui de uma pesquisadora que trabalhou na construção, né? E a gente, nossa, pensa... parece meio ridículo, né? Que uma grande transformação foi um portal. Mas acho que na verdade, assim, o portal, assim, esse Challenge Portal, ele representa, na verdade, ele é um símbolo dessa mudança de tentar globalizar mais a pesquisa e focar mais, sair desse impacto mais local que a gente tinha, assim, de trabalhar com clientes locais, para algo que pode, assim, ter um risco maior, mas que pode impactar diretamente um produto que é vendido globalmente. Então, o Challenge, esse portal, basicamente, é a ferramenta, assim, acho que seria equivalente a um CNPq, alguma coisa lá, onde basicamente, a gente submete os projetos, e esses projetos aí a gente aí tem uma avaliação e tal, e no final das contas a gente recebe um ok para desenvolver ou não esse projeto no período ali seguinte, né? Atualmente a gente está trabalhando na estratégia para o ano que vem
Então, a gente já está trabalhando nos projetos que a gente vai trabalhar no ano que vem, e a gente já está escrevendo eles no Challenge Portal para submeter para aprovação. Então, assim, voltando só, não é apenas um portal, mas assim, a gente conseguiu, assim, a gente saiu com esse portal, saiu um pouco daquela ideia de... Acho que tinha um grande problema, por ser localizado, de ter várias pessoas ao redor do mundo fazendo a mesma coisa, que nem com análise de mídias sociais, a gente viu muito isso, a gente ia apresentar os trabalhos, aí aparecia alguém lá da China que estava fazendo algo parecido. Hoje em dia a gente tem uma maior visibilidade, então evita que tenha esse tipo de duplicação, e a gente consegue encontrar pesquisadores, saber o que eles estão fazendo, quem está em cada projeto, quais são os projetos da IBM, etc. Mas, como eu falei, questão estratégica é extremamente importante. Então, a gente tem essa estrutura de submeter projetos e ser aprovados, mas eles têm de estar ligados com as áreas de foco da IBM. Então, eu coloquei um link aqui da página de research. Então, a IBM hoje basicamente possui 4 grandes áreas de pesquisa, assim, a IBM como um todo de atuação, que está em cloud híbrida, inteligência artificial, quanto é importante, e Science é um pouco mais aberto, assim, de trabalhos exploratórios. Então, normalmente, o que acontece quando a gente submete um projeto no Challenge, no portal do Challenge, é que a gente busque alguma dessas áreas de foco. Aqui a gente não vai ter todos os detalhes. Eu fiz isso aqui. Então, cada uma dessa área, que nem a inteligência artificial, por exemplo, dentro dela tem uma série de outras sub-áreas de grupo, de foco, onde a gente normalmente se espera que a gente trabalhe como pesquisador. Então, acho que eu não sei quanto eu posso falar de detalhes sobre isso, mas, assim, normalmente, então, o que o nosso processo é? A gente quer submeter um projeto, a gente vai lá no portal, mas isso tem que estar relacionado. Então, a gente vai escolher, a gente vai trabalhar para tal foco, área de foco, para tal sub-área, e isso faz com que a gente, assim, eu vejo agora, com essa questão mais globalizada, com que a gente esteja mais alinhado com a área com as áreas de atuação da IBM. Eu vou mostrar com mais detalhes, acho que para ficar mais claro, mas assim, qualquer coisa eu tiro dúvidas se ficou muito confuso. Mas, enfim, então, atualmente a gente saiu daquele foco em projetos locais, e a gente tem agora, eu vejo assim, projetos muito mais alinhados com globalmente qual é o foco de inovação da IBM. E aí, para isso, e acho que teve também, eu estava esquecendo, eu acho que dentro dessa ideia de globalizar mais, veio também essa ideia de focar em mais impacto e assim, com mais risco, mas vai ser mais, vai trazer vai ser mais importante para a empresa se investir e trouxer uma grande inovação do que fazer projetos menores. Então, acho que isso foi um fator que contribuiu para ter essa mudança, que eu acho que quando a gente estava local tinha muito essa ideia de vender pesquisa por consultoria, e isso não estava refletindo em grandes impactos no mercado da empresa. Hoje em dia já não. Hoje em dia, acho que eu vejo, apesar de ter esse alinhamento com foco, precisar de aprovação, ter uma liberdade maior em focar em alguma área que vai, de repente, é mais arriscada, pode ser que eu não consiga resolver, que eu fique 2, 3 anos lá e não tenha resultado, mas que pode ser algo crucial para a área, pode realmente causar aquele impacto e mudar o mercado, algo assim. Então, e aí dentro desse pensamento também vem um foco de tentar trabalhar mais com esses congressos mais que hoje em dia estão extremamente concorridos, como AAA, ICML, NeurIPS,
mas tentar abrir a mente também dos pesquisadores com foco nesse tipo de conferência ultramente concorrida, também pensar mais no impacto da pesquisa, da ciência como um todo. Então, eu acho para finalizar um pouco essa apresentação, eu vou detalhar um pouco mais do exemplo do que seria um projeto considerado um serviço da IBM. Então, eu vou pegar aqui um exemplo que acho que fica claro, que é o serviço de chatbot. Então, a IBM hoje tem essa plataforma que ela se chama Watson Assistant, que é um portal onde qualquer pessoa cria uma conta e conforme escolhe um plano lá que pode pagar, para ter até um plano gratuito para testar, você pode construir um chatbot, que são esses robozinhos que respondem automaticamente. Aqui é mais o centro, mas você pode conectar com o WhatsApp, com uma série de plataformas. E, bom, tem essa plataforma rodando, os clientes estão usando, mas sempre há questões de como melhorar ela, né? Então, assim, uma ideia da arquitetura como um todo, então o Watson Assistant, além disso, assim, ele tem algumas questões como o classificador de intenções, que sempre pode ser melhorado, o gerenciador de diálogo, tem outras coisas fora, como o speech to text e o text to speech. Então, a IBM tem, dentro de research, tem um grupo em Haifa, em Israel, que é exatamente focado só em speech para melhorar essas coisas. E aí a gente tem esses desafios de pesquisa que acho que não vou me alongar muito aqui, mas assim, como que eu melhoro a classificação de intenção, etc. e tal. Ou mesmo um dos que eu vou entrar, a mineração de call logs, que esse é um problema bem recorrente com clientes. Então, um dos projetos, esse aqui já foi finalizado, a gente começou acho que em 2019, algo assim. Foi um projeto que a gente submeteu, que estava alinhado com essa área de inteligência artificial, de outra área que é considerada como Customer Care da IBM, que envolve o Watson Assistant, que é a plataforma de chatbot. E a gente conseguiu aprovar um projeto, onde a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos, fazendo pesquisa em como melhorar essa detecção de perguntas que são feitas fora de contexto, principalmente focado na mineração de chatbot logs, que é assim, aquele problema, você tem um chatbot rodando, você precisa melhorar, como é que eu encontro perguntas dentro de um log, quais são os dados, né, as perguntas que eu posso usar para melhorar o meu chatbot. Então, esse projeto tinha esse foco em trabalhar nisso. Então, a gente... Assim, eu não vou entrar em detalhes se tiver, eu já estou acho que me alongando demais, mas aí eu posso falar melhor sobre os artigos que a gente fez, mas assim, como resultado, então a gente ficou 1 ano e meio trabalhando nessa área, a gente começou a explorar uma área que hoje a gente vê como bem interessante, que é tentar, junto com a classificação de texto tradicional, onde a gente coloca um texto na entrada de uma rede neural, também usar um tipo de conhecimento adicional, que, assim, por exemplo, a gente começou com a ideia de explorar os knowledge graphs, é um nome meio pomposo, mas seria assim, estruturas feitas pelos desenvolvedores de chatbot, e como a gente poderia incorporar aquele conhecimento dentro de um classificador de texto. E a gente conseguiu, assim, como resultado, a gente conseguiu publicar 3 publicações, principalmente nessa área de detecção de exemplos out of scope, que isso acontece muito em chatbot. O chatbot entende N classes e sempre pode vir uma pergunta que não está relacionada a nenhuma classe, por ser uma interface aberta. Como é que se detecta esse tipo de entrada? Então, assim, basicamente o resultado desse trabalho foram 3 artigos em conferências de grande impacto. Então, a EMNLP e a CL são grandes conferências principalmente de linguagem natural. Tem essa parte interdisciplinar que é interessante da IBM, que a gente também publica no CAI, na CAI, que é uma conferência mais focada em interface, análise de usuários, onde a gente
a gente estudou mais esse problema do quão interessante era ter essa interface com mais uma interface mais, digamos assim, mais amigável para os desenvolvedores de sistema. E outra coisa assim interessante que normalmente que é um impacto desse trabalho são as patentes. É o que eu trabalho bastante. Não necessariamente todos os pesquisadores trabalham muito com patente, mas eu gosto. Então, a gente teve 2 patentes nesse projeto em si. E eu não posso, infelizmente, elas não estão públicas ainda, não posso pôr quais são, mas foram grandes, foram bons resultados. Mas, assim, dá para perceber que assim, a gente teve impacto em ciência, teve impacto em produção de propriedade intelectual, né, que são as patentes, mas isso não necessariamente virou um produto. Assim, é algo que a gente vem, que, assim, a gente acabou o projeto, a gente tem um método que a gente considera interessante para desenvolver esse tipo de detecção de out of scope, mas ainda tem essa, assim, para virar um produto, ainda depende de realmente tem que galgar, assim, tem tanta parte, tem um pouco da parte política, tem a parte de tentar demonstrar que realmente aquilo funciona no produto, que vai além do que a gente trabalhou nesse projeto, vai um pouco além, eu diria. Mas o meu foco, assim, costuma ficar mais nessa parte aqui de desenvolvimento da inovação científica e desenvolvimento de patentes. No caso, que virasse o produto, o que normalmente a gente faria era tentar transferir para alguma das unidades de negócios. Hoje em dia, essa aqui seria a unidade do Watson Assistant, e eles se encarregariam de pegar o que a gente desenvolveu aqui e transformar em produto. Bom, eu posso falar sobre mais detalhes sobre isso depois, mas só dando uma ideia de um outro projeto, também a gente trabalhou também focado ao Watson Assistant em como entender melhor a linguagem de chatbot, como adaptar. Isso aqui também foi um projeto de 1 ou 2 anos. O resultado, a gente teve publicações também na MNLP, bastante na JCNN, teve uma patente. E assim, só para, como eu disse, eu queria deixar mais para o final. Assim, minha carreira hoje em dia, a gente está focado no Conversational Intelligence Group, que tem basicamente pesquisadores, eu e Edmilson mais focados em machine learning, ele mais em speech, eu estou mais em NLP, mais com texto. E a gente tem os software engineers, que é o Júlio e o Marcelo. Então, assim, hoje em dia a gente está mais focado nessa estratégia de todas essas plataformas, acho que envolve texto, que envolve speech, para tentar desenvolver produtos, alavancar a tecnologia lá, eu diria, no caso. Mas eu já trabalhei com mídias sociais, com uma série de coisas. É uma carreira, assim, hoje eu me sinto assim, bem adaptado e bem para NLP, mas assim, a área de aplicação costuma ser um tanto dinâmica, assim. Onde é que eu vou aplicar NLP? Eu acho que isso é um fator interessante dessa carreira. E, bom, e no final, assim, eu trouxe respostas para as 2 perguntas, o que faz um pesquisador na IBM e o que faz um pesquisador na academia. Eu acho que, assim, pesquisador na IBM, eu vejo que tem principalmente esse foco no impacto do negócio, mas a gente, assim, tem um impacto em ciência, que eu acho que isso não fica claro normalmente fora. É importante para a empresa estar lá, até para ela estar na frente da ciência, estar lá à frente da competição, ou pelo menos competitiva. Mas tem uma parte de... Eu acho que, assim, assim, estão pensando nas diferenças com a academia, acho que, assim, a IBM tem, né, esse foco mais em negócio, ou talvez a academia se tenha um pouco mais na formação, de formar novos doutores, formar novos mestres. E eu vejo que tem um foco maior, assim, na parte de IP, né, de desenvolvimento de patentes. Eu acho que tem uma preocupação com o software desenvolvido, onde é que guarda, esse tipo de coisa, que eu não via tanto, pelo menos na época, não sei como está agora.
Mas, enfim, obrigado e desculpa passar o tempo aí, eu acho. Bom, prefeito Paulo, muito obrigado pela sua apresentação. Então nós estamos aqui em 14h45, né, tem mais 15 minutos, então ainda vai dar tempo da gente debater um pouquinho. A sua apresentação foi muito legal, acho que você resumiu bem ali no seu penúltimo slide o objetivo aqui do nosso bate-papo, das pessoas perceberem um pouquinho, né, como que é o dia a dia do pesquisador numa grande empresa. Então, na verdade, muito do que você apresentou ali é aquilo que nós, pesquisadores, fazemos na academia. Então, a gente escreve projetos, você também escreve, a gente escreve artigos, você também escreve, você tem que se atualizar, então você também vai ler artigos, você tem experimentos, você programa, você faz isso em equipe, debate com seus colegas. Então, é um pouco do nosso dia a dia, né? Porém, tem algumas diferenças que eu acredito que algumas perguntas aqui que foram deixadas no bate-papo do YouTube vão explorar. Então, antes de fazer as minhas perguntas, eu vou fazer as perguntas das pessoas que postaram aqui no bate-papo. E eu vou começar, então, com uma pergunta do Vinícius Souza. Ele faz uma pergunta para você, ele pergunta o seguinte: olha, como vocês na IBM lidam com a questão do segredo industrial e as publicações de artigo? Isso é... Eu acho que o mundo hoje mudou muito nessa parte de segredo industrial. Eu vejo o mundo open source. Vocês virem empresas como Google, liberou TensorFlow, é uma tendência que eu vejo assim. Então, mas lógico, acho que tem certas coisas que são confidenciais, então, principalmente assim, patente é algo que é bem delicado, então assim tem que cuidar muito para não tirar estratégia de negócios é bom. Assim, que nem eu procurei nessa apresentação falar de tudo que está público. Então, eu procurei dados públicos para não tentar tirar nada, assim, porque pode... eu não vejo que é um grande problema, mas assim, a gente tem essa competitividade, então... mas, no geral, assim, eu vejo como open source, então, esses segredos, o que está fazendo, não é um grande problema. O maior problema hoje em dia são dados, já é um assunto global, né, de dados pessoais, de não compartilhar. Eu acho que esse é o maior problema, mas eu vejo que a IBM, assim, ela já até contribui, ela já foi muito contribuída, já contribui muito com o kernel do Linux, com várias coisas, então... E hoje em dia a gente consegue colocar projetos open source, se não é uma área muito confidencial, por exemplo, pessoal de petróleo, banco, normalmente eles têm extremamente competitivo, então eles são... Mas nessas áreas mais gerais, normalmente eu vejo mais open source do que confidencial. Legal. Temos a pergunta da Cláudia Munhoz. Paulo, os chatbots possuem aprendizagem de máquina ou precisam sempre ser reprogramados? Não, eles... sim, o chatbot hoje, que se usa comercialmente, ele é um classificador de textos onde você precisa treinar com uma base de treinamento, e aí tem que desenvolver um fluxo de diálogo manualmente ali, que é um sistema especialista, basicamente, um if, else, e vai fazendo. Mas eles não aprendem conforme os usuários, que eu acho que ainda tem essa distância entre o que a tecnologia pode fazer e o que se pode aplicar na prática, e ainda mais com essa ideia de construir uma interface para que um especialista do domínio, não especialista em aprendizagem de máquina, use, que às vezes não entende a tecnologia. Então, ainda não, eles não aprendem sozinhos. Isso até teve uma empresa que soltou e que teve até problemas, que aprendeu um chatbot, começaram a incluir conteúdo nazista no chatbot, e o chatbot começou a virar nazista. Esse é um caso clássico do experimento que não deu certo nessa área. Perfeito. Tem uma pergunta do Alceu Brito. Paulo, como o pesquisador é avaliado em uma grande empresa como a IBM? Isso são várias... Depende muito da carreira que você quer seguir. Eu
minha opção, e eu acho que eu levo mais jeito para isso, é uma carreira técnica, conta muito o impacto em ciência, que é essa publicação de artigos, o impacto em criação de patentes, né, IP, e assim, a gente tem essa parte de impacto no negócio, que é qual projeto que eu trabalhei e quais foram os resultados. E aí depende, como eu disse, de carreira. Assim, eu vejo para mim mais importante as publicações e as patentes. Tem gente que vai para mais assim, mais a parte de negócios, mais gerencial, acaba dando menos valor para as patentes e vai para a questão de business, de trabalhar com cliente. Mas aí é uma opção da carreira dele, e aí ele é avaliado por isso, pelo impacto de quanto ele avançou naquela área, em fechar negócios, esse tipo de coisa. Então, varia. A minha mais técnica vai mais para artigo. Legal. Mas, assim, você é recompensado de alguma forma por ter publicado artigos, por ter patentes ou coisas assim? Patente, sim. Patente tem um prêmio para cada patente que a gente submete. Tem prêmio para assim, se ela é de alto valor e tal. Provavelmente o prêmio é menor do que eu ganharia de dinheiro se fosse aquela ideia, né? Mas assim, que é um investimento muito grande e que a IBM faz todo ano, assim, para manter, porque custa muito caro manter a patente. Então, isso a gente, dentro desse custo dela, tá esses prêmios. Artigo não, artigo, assim, é mais a recompensação em termos de carreira mesmo. Então, um grande artigo dá um impacto e a gente tem uma avaliação anual. Então, todo final de ano, a gente, quantos artigos publicou, onde é que foi, quantas patentes. Então, legal, para os colegas que vêm da graduação ou que ainda não têm muito contato com a pesquisa, um artigo é um pequeno documento, um texto, né, sei lá, 10 páginas aproximadamente, que descreve o resultado parcial ou completo de uma pesquisa. Esse artigo, esse texto, ele é apresentado numa conferência, num simpósio, ou ele é publicado numa revista científica, as pessoas podem acessá-lo. Hoje em dia está tudo disponível na internet, não é? Então, é uma maneira da gente divulgar os resultados da pesquisa que a gente faz. Algumas pessoas estão agradecendo aqui, Paulo, a Tânia, o próprio Alceu, a sua apresentação. Eu vou fazer uma pergunta, depois vou passar para o André também fazer uma pergunta para você, Paulo. Assim, uma diferença que eu percebi entre o que a gente faz aqui na academia, o que você faz aí na indústria, é, por exemplo, a continuidade da pesquisa, né? Porque eu imagino que você escolheu uma grande área de atuação, um interesse seu. Você até comentou ali. Porém, eu imagino que de tempos em tempos, né, você seja, entre aspas, provocado pela empresa, dizendo, olha, nós temos esse interesse, nós estamos indo nesta direção. Então, isso eu imagino que impacte um pouquinho nos seus projetos pessoais enquanto pesquisador. Você vai direcionando isso em função dos interesses comerciais da empresa, não é? É uma percepção rara que eu tenho ou é assim realmente que funciona? Não, é assim realmente. Que nem o primeiro projeto que eu mostrei ali, o Challenge 1, a gente tem dado uma continuidade de escrever novos artigos, mas é meio no tempo que sobra. Porque assim, a gente, assim, mas basicamente é assim, todo ano a gente tem que tentar se alocar em algum projeto, e aí isso pode variar de aplicação. Mas, assim, pelo menos eu tenho mantido essa minha... Assim, por questões de oportunidade na IBM, eu comecei a focar mais em processamento de linguagem natural, né? Aprendizagem de máquina aplicada ao processamento de linguagem natural. E eu tenho mantido essa linha. E aí o que varia é a aplicação, que nem eu já trabalhei com tradução, com modelo sec-to-sec, trabalho muito com classificação. Acho que agora tem uma tendência a focar mais nesses modelões aí, BERT, de linguagem, tipo de coisa. É dentro da área, mas aí vai mudando, assim, tem uma certa mudança de aplicação, né? Porque faz parte desse mundo de corporativo, eu acho. Legal. André, obrigado pela sua presença aqui. Passo a palavra para você. Obrigado, Paulo, pela apresentação, pela tua carreira aí.
Cara, queria ver com você, na verdade, só 2 pontos rápidos, algumas coisas que tinha anotado já perguntaram ali. Queria que você só explicasse rapidamente, assim, o pipeline da workflow ali, da pesquisa dentro da IBM, em que momento que diverge uma pesquisa na academia e na IBM, né? Em que momento que vocês falam, agora nós vamos para a patente, agora nós vamos fazer outras perguntas de pesquisa, e que você só detalhasse aí para o pessoal que está ali na área acadêmica, entender, assim, o que vocês estão, se puder, provavelmente, por exemplo, porque muitos se ouve falar de Deep Learning, CNN, Autoencoders, GAN, NLP. Se vocês têm projetos que usam esses modelos aí dentro, para o pessoal entender como que o que está no estado da arte, porque quem está na academia não vê, às vezes, o lado da indústria, né, se está usando ou não. Então, só detalhar mais isso aí. Tá bom, tá bom. Sobre o fluxo de pesquisa, quando que é patente o artigo, na verdade, assim, não é claro isso. Artigo, assim, artigo é normal, assim, vou trabalhar num projeto, eu espero publicar um artigo com aquilo. Nem sempre dá, por questões, assim, que nem esse ano, particularmente, trabalhando em projetos com dados fechados, e aí isso limita um pouco, mas esse é o foco. E que nem eu acho que onde que se diferencia da academia, eu acho que está lá no começo, na verdade, no propósito, eu acho. Não está nem no final. Você tem esse foco no negócio, e eu vejo a academia mais um foco mais em informação. Assim, lógico, você tem que justificar o impacto, a aplicação, mas acho que o grande objetivo de um professor é formar os alunos, e lógico, isso vai ter um impacto na carreira dele. Mas está assim, né? E enquanto ali isso faz com que também consiga um professor manter mais as linhas de pesquisa, enquanto na empresa eu vejo que é mais, principalmente a IBM que passa por transformações e tal, mais dinâmico assim nesse sentido, muda a aplicação e tal, mas no geral minha carreira, assim, o projeto em si não se diferencia tanto, eu acho. Às vezes tem um encerramento ali, acho que tem essa diferença. Às vezes tem data para acabar, para trabalhar em outro. Enfim. E a patente, como eu disse, patente é algo que eu aprendi, assim, eu já submeti várias patentes lá no IBM, só que a gente submete para os Estados Unidos, não para o Brasil. Por questões que até não sei explicar, mas a IBM não acha vantagem submeter para o Brasil. Mas, enfim, acho que patente é algo que aprendi e foi um desafio. É um aprendizado você tentar entender o que é uma patente realmente. Principalmente para a gente. Eu vinha com a cabeça acadêmica, entender qual que é a diferença de um artigo e uma patente, e levou alguns anos ali para... agora eu sei o que é uma patente e que a gente apresenta tem uma banca, assim, um board, e aí levava a pancada do board até aprender como é que faz. Paulo, assim, com relação ao trabalho com a academia, né? Então, por exemplo, nós aqui no PPG, a gente tem projetos, né, com diversas empresas, então a gente já há algum tempo a gente consegue desenvolver a pesquisa, enquanto pesquisadores com interesse na formação de recursos humanos, novos mestres, doutores, publicação de artigos, mas também estamos conseguindo transferir, digamos assim, esse conhecimento para a indústria, né? Tanto em projetos aplicados como projetos de formação. E eu gostaria de saber, no caso da IBM, se existe o caminho contrário, digamos assim. Vocês costumam se aproximar da academia, eventualmente, pela necessidade de adquirir algum conhecimento específico? Há projetos em andamento atualmente com as universidades? Há interesse em ampliar esse leque de universidades? Como é que funciona essa parte? Sim, a gente faz isso, assim, teve alguns casos específicos, tem um grupo de física que faz simulação e tal, que eles tiveram uma aproximação com o FMG, com alguns pesquisadores, e acho que teve aqui parceria com a PUC também, quando na época precisava usar um laboratório dessas pesquisas também de física, assim, foi com a PUC, e hoje em dia até tem a IBM hoje faz parte lá em São Paulo do centro do C4AI, que é o Centro para Inteligência Artificial, que é uma parceria que a IBM entrou, acho,
junto com a FAPESP, montou um edital para que uma universidade montasse um centro de inteligência artificial, que a USP ganhou o edital. Então, aí foi montado já lá na USP, em São Paulo, esse centro, onde a IBM entra com uma parte do dinheiro, acho que a FAPESP com outra, a USP com outra, em termos de alocação de professor, de recursos humanos, espaço, etc. E dentro lá está o Cláudio, que é o meu gerente, ele representa a IBM dentro desse projeto, do centro. E o que está nos planos é a gente abrir editais onde, assim, editais dentro ali da parte lá do portal, né, do Challenge, onde a gente submeta projetos que podem ser em conjuntos com o centro. Esse é o estado atual. Assim, para mais universidades, acho que sempre está aberto, assim, depende muito de engatar uma conversa. Assim, tem dois caminhos, tem o caminho formal, sempre é o mais árduo, tem o informal, que nem eu fiz muitos anos, que eu publiquei muito com o Luiz Oliveira, lá que está na UFPR, de vários artigos com ele, desde o início que eu entrei na IBM, que foi excelente, assim. Acho que foi assim, que é uma das partes que um dos aprendizados meus foi tentar, assim, pegar o que eu estava fazendo na IBM e transformar aquilo em publicação em ciência. Isso levou alguns anos, e com isso, assim, eu trabalhei muito tempo em colaboração com o Luiz, e assim, acho que a gente só não publicou mais artigo, porque eu acabei indo mais para a NLP e tal, mas só que aí eu tinha essa coisa, eu trabalhava na IBM, e aí eu tinha essa colaboração, eu tinha que ficar chaveando entre os dois projetos, acaba ficando muito produtivo. Mas, assim, funcionou bem, não era formal, mas a gente até a IBM tem um edital de pagar uma bolsa lá, a gente aplicou, o Luiz pegou uns dólares lá, coisas assim. Até que foi interessante. Esse caminho sempre tem. Legal. E faltou responder para o André, a gente sim usa esses modelos, tudo que tem de mais avançado, a gente tenta usar, assim, aplicar. Muito bom, Paulo. Paulo, quero agradecer novamente, né, sua participação. Acho que o seu percurso aí é uma motivação para muitas pessoas que têm dúvidas se pode seguir ou não a carreira do pesquisador, né, se é uma exclusividade daqueles que querem trabalhar numa instituição de ensino. Acho que você demonstra que não é uma exclusividade, existem, sim, muitos que querem seguir a carreira como acadêmica, sendo um professor, formando outros pesquisadores, o que é muito bem-vindo, né? E também existe a possibilidade do caminho que você seguiu. Você começou na vida acadêmica, chegou a trabalhar numa universidade e depois migrou para a indústria, está sendo super bem sucedido e continuando a sua pesquisa. Então, isso é muito legal. Então, parabéns, cara, muito obrigado. Obrigado, e se alguém quiser, tipo, eu coloquei eu não sei se eu coloquei meu e-mail, mas eu coloquei no começo, se alguém quiser entrar em contato diretamente, ou me procura no Google, Paulo Cavalini, tem meu e-mail lá, é só conversar. Perfeito, cara, eu vou agradecer também ao André. Obrigado, André. Obrigado, Emerson. Obrigado você. Vou deixar aqui mais uma vez o nosso contato aqui no PPGia, se alguém quiser entrar em contato com a gente. Tem o QR Code para o edital do mestrado que está aberto, vai até o começo de dezembro, então dá tempo de você, se você está em dúvida de que área seguir, de que linha de pesquisa, pode nos procurar um dos 14 professores do programa, né? Eles terão muito prazer em recebê-los, apresentar a pesquisa que eles desenvolvem e tentar te ajudar aí nessa decisão, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, André. E boa sequência para vocês que estão participando da PolyWeek. Isso aí, pessoal. Obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.